Boa tarde. Eu me chamo Carlos Alberto Dabos Maluf, sou professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Em continuação ao vídeo que fizemos há 5 dias atrás, vamos continuar com essa questão do coronavírus e dos contratos não cumpridos. Com muita preocupação, venho falar aos senhores, porque ontem, dia 3, tivemos algumas novidades importantes. Na capa do jornal O Estado de São Paulo, dizia o seguinte: empresas alegam força maior e já pedem revisão de contratos na Justiça. Muito bem, estamos tendo algumas decisões importantes na cidade de São Paulo. Chegou em minhas mãos ontem uma decisão importante da 22ª Vara Cível do juiz Fernando Henrique de Oliveira Biolcati. Em apertada síntese, o pedido de uma empresa era o seguinte: era um restaurante que paga R$30 mil de aluguel e, de repente, com essa pandemia, teve suas atividades fechadas. E esse restaurante, evidentemente, também deve entregar comida para as residências. O que aconteceu foi o seguinte: o pedido não falava em caso fortuito, que não queria pagar nada, conforme o dispositivo no artigo 393 do Código Civil de 2002. O pedido era mais sutil. Pedia que pudesse pagar os aluguéis, a partir dessa pandemia, em 10 vezes. E o juiz mandou emendar inicial e sugeriam eles o pagamento de apenas 10% desse aluguel. Ou seja, de R$30 mil, os proprietários iam receber apenas R$3 mil. Essa foi a proposta da empresa autora do pedido. Depois de várias considerações interessantes, sempre com muito equilíbrio, o juiz ponderou que os proprietários também não poderiam arcar com todo esse prejuízo. Quer dizer, em vez de receber R$30 mil, iriam receber apenas R$3 mil. É um verdadeiro absurdo. Então o juiz, de forma sensata e equilibrada, fixou quase R$10 mil, quer dizer, 1/3 desse aluguel. Eu, que sou professor de Direito Civil há muito tempo e tenho vários trabalhos publicados nessa área, pareceu-me bastante razoável essa decisão. Por isso que eu quis vir aqui em caráter de urgência, me manifestar, porque, evidentemente, outras ações estão surgindo no judiciário. Eu já tenho conhecimento de alguns desembargadores, colegas meus, do magistério, que estão recebendo vários agravos. Inclusive, ontem, no Estado de São Paulo, teve uma decisão de uma juíza que simplesmente aceitou o caso fortuito, dispensando o pagamento dos aluguéis. Com certeza, essa decisão será reformada. Eu posso falar com tranquilidade, porque eu não sou advogado de nenhuma das partes, e isso também é um processo público, tanto que está publicado no jornal Estado de São Paulo. E dentro da minha experiência profissional, tenho certeza que o tribunal reformará essa decisão da isenção total, porque não se trata realmente de caso fortuito, apenas de uma excessiva onerosidade, e tem que haver equilíbrio. Aquilo que eu falei no vídeo anterior. Tem que ter bom senso. Não pode a corda puxar para um lado só. Dizer, como é que ficam os proprietários, e repetindo aquilo que disse no vídeo anterior, uma senhora de 80 anos que depende de um aluguel. Muitas vezes, o inquilino é muito mais forte que o proprietário. Imagina, senhores, essas redes de supermercados, quantos empregados tem, e isso não tem sentido. E, às vezes, o proprietário recebe aquilo para pagar todas as suas despesas, pessoas aposentadas. Então, parece muito R$30 mil, mas vamos ser realistas. R$30 mil num país que nem o Brasil, caro, e São Paulo é uma das cidades mais caras do mundo, a pessoa que tem uma vida, um padrão médio, ele gasta R$30 mil. Só um condomínio hoje custa R$3, R$4 mil. Não vamos deixar a hipocrisia de lado. Não vamos ser hipócritas. Então não é possível simplesmente todo mundo vai se aproveitar dessa situação de pandemia, então ninguém vai pagar suas contas, vai haver um desequilíbrio. Tenho certeza absoluta que o Tribunal de Justiça não vai acolher esses pedidos de caso fortuito. Estão confundindo o caso fortuito com desequilíbrio, com excessiva onerosidade. Mesmo porque é só ler o artigo 317 do Código Civil Brasileiro que vocês vão entender perfeitamente o que eu estou dizendo. O artigo 317, me permitirem a leitura, diz o seguinte: quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Então, eu me permiti ler esse artigo 317, dada a importância da matéria, e não se confundir a excessiva onerosidade, essa desproporção, porque também nós temos uma monografia recente, publicada há alguns meses atrás, de um jovem civilista chamado João Pedro de Oliveira de Biasi, que me ofertou uma amável dedicatória. É um trabalho primoroso com o seguinte título: A exceção de contrato não cumprido no direito privado brasileiro, que li com muita atenção.
exatamente se reflete aquilo que está se dando, quer dizer, exceção do contrato cumprido, na realidade, alegando o seguinte, bom, eu não posso cumprir minha parte porque a outra parte também não cumpriu. Mas que culpa tem o proprietário se vem essa pandemia mandando fechar todo o comércio? E também eu quero dizer aos senhores uma notícia muito importante. Ontem, felizmente, naquele projeto do senador Anastasia, foi retirado o artigo 10º daquele projeto, senão não seria aprovado. Já o Senado, já em caráter de urgência, aprovou, a senadora Simone Tebet, mas foi retirado aquele artigo 10. Para quem não está acompanhando essa matéria, o que dizia o artigo 10? Era simplesmente a suspensão do pagamento dos aluguéis até 20 de outubro de 2020. Imaginem os senhores, os proprietários ficarem 5 ou 6 meses sem receber aluguel. E o projeto iria mais além, dizia o seguinte, não, depois iria pagando parceladamente esse aluguel. Ora, senhores, se nós estamos diante dessa crise mundial, os senhores acham, em sã consciência, que o inquilino, além de pagar o aluguel a partir de outubro, teria condição de pagar parcela desse débito desses últimos 5 meses? Imagina um aluguel de R$10 mil. É claro que não iria cumprir. Isso chama-se, senhores, crônica da morte anunciada. Não iria haver o cumprimento desse contrato. De forma que eu li ontem o Estado de São Paulo, essa manchete que me chamou a atenção e me deixou preocupado, mas pelo menos essa decisão lúcida, equilibrada desse juiz da 22ª Vara Cível, vem dar uma luz no fundo do túnel, que eu tenho certeza que o Tribunal de São Paulo e outros tribunais do Brasil terão uma enxurrada de ações nesse sentido do caso fortuito, do artigo 393. E eu falei no vídeo anterior que eu tenho um artigo antigo já, publicado, e até recentemente atualizei para o Código de 2002, em homenagem ao professor Rui Geraldo Camargo Viana. E realmente, quando se fala em caso fortuito, repetindo o que disse, trata-se de inundação, furacão, terremoto, etc., etc. E força maior seria a força do homem. Uma greve, uma insurreição. O coronavírus pouco importa, porque o Código Civil não faz a distinção, entendendo que é a sinonímia entre ambas as expressões, caso fortuito e força maior. De forma que essa decisão chegou às minhas mãos ontem, desse juiz da 22ª Vara Cível, Dr. Fernando Henrique de Oliveira Belcati, vem, como eu disse, dar uma luz no fundo do túnel, tendo a sensibilidade de que teria 30% do valor da locação, quer dizer, de 30 mil passaria a pagar 10 mil. Vamos aguardar agora os primeiros agravos que estão chegando nos tribunais para saber o que os tribunais pátrios vão entender. Mas, evidentemente, que só para terminar isso que estou dizendo, temos que agir com muita cautela, senão quebra a economia. Se todo mundo vai se aproveitar dessa situação, e repito novamente o que eu disse no início dessa exposição, muitos inquilinos são muito mais fortes que os proprietários. Como que se pode, uma empresa concessionária de veículo, tem 10, 12 filiais no Brasil, não pode dizer que seja hipossuficiente, que então, o que eles estão alegando? Que eles vão pedir recuperação judicial, porque o argumento é o mesmo. Eu vi algumas iniciais que as pessoas diziam, nós vamos quebrar, vamos pedir recuperação judicial, estamos dispensando 500 funcionários. Mas essa é claro, o papel aceita tudo. O advogado contratado vai ter que defender os interesses das partes. Eu não culpo o advogado. Agora, evidentemente, que temos que ouvir o outro lado. E eu aqui não estou falando como advogado que sou há mais de 40 anos. Estou falando como professor de direito e doutrinador. E trabalho com isso há muito tempo. Então, temos que ver os dois lados, sopesar os dois lados, entendendo que o equilíbrio será importante. E eu vou mais além. Eu acho que 30% é pouco. Eu acho que deveria ser até 50% desse prejuízo. Eu acho que tem que dividir ao meio esse prejuízo. Porque é muito simples a gente falar, o shopping está fechado, eu não estou faturando nada. Só que é bom o senhor saber o seguinte, o proprietário não participa do lucro do lojista. Eu sempre que eu trabalho com isso. O que o inquilino, quando vai alugar uma loja, é o seguinte, eu tenho que pagar meu aluguel de uma loja de rua com 3 dias do meu faturamento. Se eu não pagar o aluguel com 3 dias do meu faturamento, o ponto não é bom. Essa é a técnica de loja de rua. O shopping talvez seja um pouco mais sofisticado, mas o fato é que ele não pode, o proprietário não participa do lucro do inquilino. Agora, o inquilino quer dar todo o prejuízo para o proprietário? Não, senhores. Então, com isso, eu acho que no dia de hoje, essa é a matéria mais importante. Não há que as pessoas estão confundindo o caso fortuito com excessiva onerosidade. Não há que se confundir, são coisas diferentes. Excessiva onerosidade, o próprio nome está dizendo, veio do direito italiano, do Código Fascista de 1942, e o professor Miguel Reale, com quem eu trabalhei na Eletropaulo por muitos anos, e foi o presidente da comissão do Código de 2002, trouxe do direito italiano a excessiva onerosidade nos artigos 478 e 479 do Código Civil de 2002.
Vamos aguardar, então, o andamento dessas ações e vamos ver o que vão decidir os tribunais de justiça do Brasil. Uma boa tarde, muito obrigado a todos.